Falando sobre criminalidade, a segunda-feira começou com 5 novos ataques a ônibus na capital paulista e o domingo foi considerado o segundo mais violento desde junho. A reportagem é de Misael Mainetti. A câmera interna gravou o momento em que a passageira descansa a cabeça no vidro do veículo. De repente, ela é surpreendida pela pedrada, que felizmente não ultrapassa, mas quebra tudo. Ela se assusta. Ninguém ficou ferido. O ataque aconteceu na cidade de São Paulo. No último domingo, pelo menos 47 veículos do transporte público foram depredados. Esse último domingo foi o segundo dia mais violento desde que os ataques a ônibus começaram na cidade de São Paulo, desde o mês de junho. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, classificou como demorado o trabalho da Polícia Civil, mas disse que quando os suspeitos forem presos, vão ser indiciados por tentativa de homicídio. Esse, por exemplo, que atirou a pedra, atingiu aquela moça, a Polícia Civil pediu indiciamento dessa pessoa por tentativa de homicídio, quer dizer, não é só um ato de vandalismo. Isso tem uma repercussão penal gravíssima, ou seja, todas as pessoas que estejam jogando pedras, atingindo os ônibus, eles serão indiciados por tentativa de homicídio. Então, é possível que isso, inclusive, faça com que essas pessoas, tenham o senso da sua responsabilidade. O prefeito disse que está conversando regularmente com a Polícia Civil e que a instituição está fazendo um trabalho técnico e que pode durar meses. Também classificou como orquestrada e articulada a maneira de agir dos criminosos, o que estaria dificultando descobrir a motivação dos crimes. Mas como é algo complexo, tem investigações que demoram 6 meses, 1 ano. O que eu tenho é de que realmente existe por parte da sociedade essa apreensão, que é minha também, é de todos, mas eu tenho muita convicção e tenho certeza, até porque eu tenho falado todos os dias com o pessoal que está tocando esse caso na Polícia Civil. O delegado Arthur Jean tem feito acompanhamento diário, o secretário Derrite, hoje mesmo estive conversando com ele, estão se empenhando. Então a gente tem o desejo de responder rápido, mas as coisas dependem, evidentemente, das atuações. Vejam como eles estão fazendo de forma tão orquestrada, de que nós temos 31 mil câmeras só do Smart Sampa em São Paulo. Eles vão fazer as ações, inclusive longe das câmeras. Adamo Bazani é jornalista e acompanha o setor de mobilidade faz 20 anos. Ele diz que as ações criminosas estão se repetindo em lugares onde já aconteceram ocorrências como essas e que não são apenas jovens que são apontados como suspeitos. O que a gente recebe é um clima ainda de muito medo por parte dos trabalhadores e de insegurança também por parte das empresas. Muitas delas, inclusive, já estão sentindo a dificuldade para encontrar algumas peças de reposição, principalmente vidraças de ônibus um pouco mais antigos. Além dos ônibus, pelo menos 2 vans que transportam pessoas com deficiência na capital paulista foram atacadas com pedras. Ao todo, são mais de 470 depredações na cidade de São Paulo e cerca de 600 em todo o estado. Até agora, 7 pessoas foram detidas. Bom, desde a gente está aqui atrás do nosso banner falando da campanha da Jovem Pan Chega, ninguém aguenta mais. Agora há pouco falávamos sobre os roubos de celulares, que as autoridades tentam tomar alguma providência. E nesse caso aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, ele estaria de mãos atadas, inclusive fazendo apontamentos que ele precisa do apoio da polícia, senão não tem jeito, né? Olha, a questão da segurança pública e do transporte público aqui em São Paulo é tão complicada que ele está de mãos atadas, mas não tem conexão entre governo federal, estadual, municipal. A segurança pública no Brasil, ela é um problema. Eu lembro, a gente que acompanha a política há mais tempo, assim, há um bom tempo, eu lembro de campanhas políticas passadas em que o grande problema que a gente sempre tratava era saúde e educação, e hoje não tem como a gente não tratar de segurança pública e de violência. E quando a gente fala nisso aqui no Brasil, a gente sempre tem que lembrar, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Como que você vai resolver um problema desse se você não trata isso conectado entre a esfera federal, entre o governo estadual e municipal?
não tem como tratar isso, não tem como Nunes resolver isso, não tem como Tarcísio resolver isso isoladamente, muito menos como o presidente Lula resolver. Então a gente poderia ficar aqui 5 horas falando de PEC de segurança, poderia falar do transporte público de São Paulo, poderia falar do governo do estado de São Paulo, que a gente não vai conseguir chegar num denominador comum enquanto essas 3 esferas não se unirem para resolver esse problema. E quando a gente vê isso acontecendo no estado de São Paulo, e no município de São Paulo, eu duvido que exista uma pessoa na cidade de São Paulo ou que não tenha sido assaltada, ou que não conheça alguém que não foi assaltado, ou que não tenha sofrido algum tipo de violência no transporte público daqui da cidade. Então, é um problema assim, que alguém vai ter que resolver, alguém vai ter que tratar isso de frente, ou na próxima eleição, ou de imediato, porque não dá mais. Assim, essa campanha da Jovem Pan, eu acho que ela é muito emblemática, assim, porque ninguém aguenta mais. Quando você fala em São Paulo, a primeira coisa que você fala é violência.